Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Lucas Giannini. Para quem não me conhece, sou nutricionista, atleta, profissional de fisiculturismo. Para quem está me acompanhando aqui, sabe que eu estou no processo de perda de gordura, embora no último vídeo, na verdade, penúltimo vídeo, vocês viram a refeição livre que eu fiz no meu aniversário. Tenho feito uma refeição livre por semana em média, e a última semana fiz uma dieta extremamente baixa em calorias, fazendo nos dias de descanso 1000 calorias, zero carbo praticamente, assim, proteína e gordura, então carbo é mínimo ali vindo de algumas fontes de gordura, de alguns alimentos fontes de gordura acaba vindo um pouco, mas assim, muito baixo carbo. Meu físico depletou, baixou ainda mais o peso, tô com 102, desde que eu comecei todo esse processo, no auge ali, eu cheguei a 112, então foram 10 quilos, basicamente, nessas semanas. E hoje uma refeição livre em casa, mais limpa, tô aqui preparando então um hambúrguer, a Yasmin tava dando leite pro Nathan, botando ele pra dormir, então aqui eu tô começando o preparo. E o que eu vou mostrar pra vocês? Como que eu faço uma refeição livre limpa em casa? Como você faz em casa é mais fácil você controlar. E é uma dúvida que muitas pessoas têm, e principalmente também meus pacientes têm, de como que eu faço então pra controlar. Hoje, especificamente, eu não tô fazendo a batata, eu queria começar a batata doce aqui frita, então eu não vou fazer a batata inglesa na air fry, que geralmente é o que eu faço, que ainda faz com que a refeição livre seja ainda de melhor qualidade, mais, do que já vai ser feita em casa, com controle sobre tudo que eu tô comendo. E não só isso, também menos caloria. Mas vou mostrar pra vocês então a refeição livre aqui, acho que provavelmente eu vou comer 3 desses lanches e Yasmin 1, e eu vou mostrar pra vocês então como que eu acabo calculando isso pra que fique mais ou menos dentro do plano, entre aspas, pra que eu não extrapole muito as calorias. Então, o primeiro passo para calcular, obviamente, que é então você ter acesso à tabela nutricional do produto, né? Então tem aqui da batata, tem aqui do queijo, e aqui o pão, a carne, basicamente, ali eu já tenho como referência, né? Então é uma carne relativamente magra. E então, além de você ter a tabela, você sabe a quantidade que você vai usar, né? Então o queijo ali vai ser 30 gramas por hambúrguer, a carne é 150 gramas de carne crua. Esse aqui a gente colocou 400 gramas ali dentro, aí eu vou fazer uma estimativa do quanto eu vou comer e quanto a Yasmin vai comer, claro que não vai dar pra ser exatamente preciso. E o pão eu vou comer 3 e a Yasmin 1 só. Então aqui, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu tenho essa planilha, então nessa planilha eu vou fazer o cadastro do alimento, onde eu vou colocar as porções e etc. Então aqui, por exemplo, esse pão, ele vai ter, aqui na tabela nutricional dele, ele fala que um pão, ele vai ter 3,5 de gordura, ele vai ter 28 de carbo e 6 de proteína. Então eu vou cadastrar ele aqui como um pão de hambúrguer. Eu coloco aqui como unidade dele, então vai ser por unidade. Aqui proteína vegetal ele tem 6 gramas, aí de carboidrato ele tem 28, de gordura, como eu falei, 3,5. Então isso aqui é o que a gente tem, ele é uma fonte de carboidrato. Eu vou repetir isso com cada um deles, é claro que dependendo muda a forma que eu vou mensurar, né? Então aqui o queijo, quando ele é um alimento em grama, eu vou ter que fazer então o cálculo dele a cada 1 grama, né? Então eu pego esses números aqui e divido por 28, né? Então o número de 6 gramas por 28, para saber quanto de gordura tem a cada grama do produto, e assim eu cadastro ele ali. Então aqui rapidamente eu cadastrei os alimentos, então como vocês puderam ver, né, como eu falei ali, então aqui eu coloco por grama, então a cada grama do queijo, a cada grama da batata, cada unidade do pão, isso aqui vai ser correspondente, então cada lacuna aqui, né? Esse aqui é referente a proteína animal, aqui proteína vegetal, né, no caso. E aqui então carboidrato e aqui relacionado à gordura. Então basicamente eu indo ali na minha própria dieta, que essa aqui é a minha dieta do dia, eu vou até excluir aqui que eu acabei não fazendo 2 refeições do dia, e vai ter essa refeição livre, então no dia acabou que ficou 980 calorias. Isso então agora eu vou somar a refeição livre. Então basicamente aqui foi o pão de hambúrguer, aí eu coloco patinha aqui que é uma carne similar a essa, e aqui vai o queijo mussarela, que aí especificamente é esse aqui, na verdade, esse aqui, queijo mussarela, e também a batata doce frita que eu cadastrei. Basicamente então eu vou comer 3 lanches, a quantidade de carne dá 120 mais ou menos por hambúrguer, porque eu coloquei 150 de carne crua. Ela pronta vai dar mais ou menos uns 120, então coloco aqui comendo 3 lanches 360. Queijo eu coloquei 30 gramas por hambúrguer, então dá 90 gramas. E a batata frita eu coloquei 400 gramas no total, sendo que eu considero que eu vou talvez comer uns 250 e Yasmin 150. Então basicamente fica 1.976 calorias. Isso a gente tá falando de 3 hambúrgueres em casa e a batata frita. Claro
A batata frita adicionou bastante caloria. Se eu tivesse feito a batata inglesa, como eu falei, teria diminuído bastante. Mas, como vocês podem ver, é um hambúrguer feito em casa. Então, assim, às vezes a gente subestima as calorias. Se aqui fosse feito fora, isso aqui ia ser o dobro disso, muito provavelmente. E aqui, então, totalizando 2.974 calorias com a minha refeição livre. Isso porque hoje eu acabei tirando realmente 2 refeições do dia, né? Porque aqui ficou calculada só a primeira e a segunda. E essa daqui, então, no final do dia, não acabou extrapolando tanto em caloria aqui. E essa planilha, claro que não uso só para fazer isso daqui. Como vocês viram ali, minha dieta ela é calculada aqui. Tanto a minha dieta quanto a dieta dos meus pacientes. Então, assim, é uma forma fácil que eu tenho de calcular qualquer tipo de refeição, qualquer tipo de alimento. Eu consigo cadastrar e contabilizar, enfim, e ter o controle disso. Se você tem interesse, você pode usar essa planilha tanto para você mesmo, mas claro que você também, como profissional, você pode fazer uma utilidade ainda melhor dela, porque ela consegue gerar o PDF automático da dieta, enfim, você consegue fazer prescrição de suplemento, tudo já sai nessa planilha. Ela é a Diet Solver. E essa planilha, não uma planilha adquirida por mim, uma planilha desenvolvida por mim. Então, ao longo de todo o meu tempo de atendimento, a gente foi desenvolvendo essa planilha até chegar ao que é hoje, conseguindo realmente ter tudo que eu necessito para poder fazer um bom atendimento e prescrição de dieta. Então, se você busca uma planilha, se você quer melhorar seu atendimento, uma planilha que gere PDF, faz o cálculo automático e rápido, a planilha vai estar um link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Para quem tem interesse e trabalha com isso. Bom, agora a gente tem a churrasqueira ali fora, né? Então aqui a gente não suja a casa da dona Yasmin. Exato, e também não deixa a casa fedendo. Meu, hoje eu ia tentar gravar. Quando eu tava lendo o livro aqui, meu, tinha um bicho, ele devia ser gigantesco, tipo, ali andando na mata. Aqui a gente mora no meio do mato, gente, ó. Não, ele devia ser gigantesco, ele tava ali que ele não saía, e mexia, eu tentei gravar, só que ele parar. Fiquei assustado, não tem um urso aí, porque o barulho que fazia um bicho pequeno não era. Não, amor, é do outro lado. Como assim é do outro Aí não lado? tá ligado. A gente mora realmente no meio do mato, gente, olha isso. Aí o céu, a lua tava limpa. Ai. Pra quem morava em São Paulo, que é maravilhoso, né? O céu sempre tem estrelas. Sim. Tô vendo o vídeo, mas... Pelo vídeo fica meio ruim, mas... Do queijinho. Uhum. A gente, os pãozinhos. Tostadinho. Hambúrguer em casa. Muito bom. Churrasqueira é ótimo. Uma coisa eu percebi, que meu físico tava ficando flat, eu precisava comer. E outra coisa é que minha fome tá voltando, eu preciso aumentar a dose da reta. Beleza! Começar a jogar 1 miligrama 2 vezes na semana. Eu ia jogar hoje, mas é como a gente ia fazer hambúrguer, eu falei, não vou acabar comendo de hambúrguer, né? Tomar o bagulho e não consigo comer nada. Mas ele já bate assim? Ah, sim. Já tô tomando direto, já com certeza vai empilhar um pouco. Thor, dá oi pras pessoas. E... cachorro. É, eu sou o Thor. Top, fecha aí. Deixa derreter. Aí, como ficou bonito. Mas tá bom, né? Espero que sim. É, parece que foi eu que fiz, mas na verdade foi a Yasmin, tá, gente? Eu só apareci no vídeo. Ela que controlou ali. Vamos ver se Ela o ponto... é a rainha do hambúrguer aqui. Vamos ver de se o casa. ponto vai estar no ponto. É, então esse é o negócio, fazendo escuro ainda, né? Mas vamos ver, vamos provar. Só minhas 2.000 calorias. Então, pessoal, bom dia. Agora ali quase 7 horas da manhã. Então, sábado, a gente fez a refeição livre. Hoje vai ter treino de perna. Hoje é um dia normal, entre aspas. Tem os atendimentos na parte da manhã, tem alguns atendimentos na noite. Vou treinar, depois Yasmin vai treinar. Aí vou ver se eu saio com o Neita, enfim. Tem que tomar hoje, todo dia GH de manhã em jejum, né? Na verdade, dias de treino, então 4 dias da semana. Reta torcida, como eu falei, vai aumentar. Então hoje sábado mais 1 miligrama, além do 1 miligrama que eu tomei na terça-feira. E o TB500 e o BPC 157. Então tô fazendo meu café. Vou ler os meus livros, depois até por curiosidade, eu sei que pessoas, né, eu falei sobre o livro do Matt Walker, Porque Nós Dormimos, que até muito da base do que eu falei também sobre sono vem dali. Pessoas têm curiosidade de saber sobre livros, etc. Eu acho sempre legal indicar. Enfim,
Acho que todo mundo pode acabar se beneficiando disso, porque eu gosto de ler, como eu falei, livros que têm bastante a ver com temas que podem ser importantes aí para quem, enfim, quer mudar a alimentação, quer mudar seus hábitos. Então, eu tô lendo de comportamento, não sei se eu mostrei para vocês, na verdade relendo, assim como o do Matt Walker também é uma releitura. Do Matt Walker ano passado, tô lendo de novo, e esse do comportamento, que é o do Robert Sapolsky, eu li em 2024 e tô relendo agora. É um livro grande, de 800 páginas, mas assim, ele é tão bem escrito, tão informações tão interessantes, é um livro tão bom, que acaba sendo fácil de ler, digamos assim. Tá 10 graus hoje aqui de manhã, tá bem frio. Gente, vou voltando pro tema do último vídeo, assim, né, falando não só sobre o tema do último vídeo, mas o que me levou também a cada vez mais buscar entender sobre a questão do sono, né. Acho que quem me acompanha no Instagram já ouviu mais essa história, mas então eu comecei a trabalhar na loja de suplemento, um shopping, na Corpo e Vida, uma excelente loja, grande rede, aprendi muito lá, porém, lá nessa loja, trabalho em shopping, como a maioria das outras lojas, shopping não fecha quase nunca, então a intensidade de trabalho ela é grande, cargas horárias intensas e longas, e não só isso, né? Então você não vê luz do dia, então por esse lado também é ruim. E aí, somado à minha rotina como fisiculturista e também na época fazendo minha graduação em nutrição, acabava que de fato a minha rotina era intensa e eu também fazia com que fosse mais difícil. Então, resumindo, o sono era péssimo. Por quais motivos? Eu estudava na parte da manhã, a aula na época acho que começava às 6 e pouco, 7 horas da manhã. Eu tinha que entrar na loja em 3, 4 horas da tarde, então muitas das vezes aí também essa janela de horário ali que eu saía da faculdade, entre a faculdade, às vezes me permitia treinar, mas às vezes também era um curto período de tempo, ou muitas vezes em preparação também tinha cardio de manhã, um cardio que eu fazia após a aula, e aí tinha que muitas vezes treinar à noite, enfim, então saí da loja às 10 horas da noite. Então basicamente, sair da loja até ir treinar, começar o treino, na melhor das hipóteses, ele 10 e meia, 11 horas. Então treinava, fazia treinos longos na época, então treinava 2 horas, então se começasse às 11, meia-noite, 1 hora da manhã, terminava o treino. Até chegar em casa, comer algumas coisas, porque aí também preparo de comida, etc. Não falei, às vezes cardio de manhã, então assim, dormia muito pouco, 4 horas, num dia ruim 3 horas, 5 horas num dia bom. E não só isso, uso de estimulante. Não tinha conhecimento, usava pré-treino à noite, cafeína, clenbuterol, todos os estimulantes que você pode imaginar. E então naquele momento meu sono era péssimo. Chegava em casa, TV ligada para dormir, o sono era realmente péssimo. Eu só consegui me dar conta de que meu sono era ruim quando eu saí desse ambiente. Isso foi gradativamente acontecendo. Então, basicamente, quando eu comecei me formei na faculdade, antes de formar na faculdade, saí da loja de suplemento, fiquei 5 anos nessa rotina. Saindo disso eu comecei a perceber. Vindo pra cá mudou ainda mais, porque aí aqui eu comecei a de fato trabalhar só de casa. Antes eu não trabalhava só de casa, então desde 2022 estou só de casa. E aí eu comecei a poder modular de fato a minha rotina, onde meu sono começou a ser melhor por consequência. E aí eu comecei a entender realmente o impacto, principalmente sobre minha memória, cognição e energia durante o dia. Eu passei a não sentir sono, eu tinha um sono incontrolável durante o dia. Então eu fui percebendo isso e à medida que eu fui percebendo, realmente eu fui me propondo a estudar mais, e à medida que eu fui estudando mais, eu fui ainda me propondo a melhorar ainda mais. Então eu cheguei hoje nas medidas que eu realmente tomo hoje para fazer com que o sono seja ainda melhor. E eu entendo os benefícios disso e até depois a gente pode conversar mais, mas enfim, eu vou ler um pouco agora, eu vou ler os 2 livros aqui, depois eu falo mais os livros para vocês também. Bom, agora tem alguns planos, eu tenho atendimento daqui mais ou menos 1 hora e final de semana, geralmente é o dia que eu faço atualização de planos, mas principalmente dos meus atletas. Eu tô com, se eu não me engano, aí são 6 atletas que estão para competir nas próximas semanas, sendo que 2 deles, o Gabriel Rodrigues e o Eduardo Campos. Gabriel Rodrigues vai fazer um campeonato no Brasil, não lembro exatamente qual é o nome do Muscle Contest, mas um campeonato em São Paulo. E o Eduardo Campos, ele é peruano, então um campeonato lá no Peru, se eu não me engano também é da NPC. Então eu vou dar uma olhada neles, principalmente, ver se eles mandaram atualização. Até posso mostrar um pouco para vocês, depois eu tenho uma atualização hoje, uma videochamada com o Pedro Brasil, que também é atleta, que vocês puderam acompanhar até que a gente foi pro Texas. A gente tá para fazer outra competição, como a gente não conseguiu fazer aquela competição do Nationals, a gente vai fazer uma competição do Brasil, então bora lá.
Então, pessoal, o que eu sempre faço, assim, independente se é atleta ou não, né? Então a gente sempre acaba comparando as fotos, isso é óbvio, a parte importante, mas a organização do acompanhamento, né? Então, aqui no bloco de notas eu tenho todo o histórico, assim como também aqui, né, nas minhas pastas dentro do meu Drive, eu tenho também todos os planos. E assim, realmente sempre faço um acompanhamento muito de perto, tanto que o Eduardo Campos aqui a gente teve até então aqui 18 planos, então a gente sempre tem um acompanhamento aqui, onde aqui eu tenho os planos, né, podendo acompanhar sempre em ordem, entendendo quais foram as mudanças, e aqui eu sempre então faço a descrição, né, de tudo que está acontecendo com ele, né, entendendo as modificações. Então, na última semana ele abaixou 2,2 quilos e o condicionamento realmente melhorou bastante. Agora a gente está entrando na Peak Week, sendo que a gente fez uma primeira competição, com uma preparação muito rápida de 6 semanas, e agora a gente teve um tempo maior para a segunda competição, e aí sim, ó, de uma semana para outra, que mais tenha puxado bem o peso, tá um pouco mais flat, ó, dá para perceber aqui, ó, pelos braços, dá para notar, mas era realmente a ideia, baixou 2 quilos, mas ó, o nível de condicionamento, como nível tanto só de controle abdominal, como de profundidade de cortes. Costas é o ponto forte dele, a gente precisa melhorar mais o volume de frente, né? Principalmente peitoral, preencher, tem bastante densidade, mas pode preencher mais. A gente pode ganhar um pouco mais de volume de deltoide para a categoria que exige, mas as costas é um ponto forte. E então agora a gente vai começar o processo de finalização, então montar o plano dele aqui, vamos definir bem as estratégias e depois ainda tem outros atletas, tem o do Gabriel para olhar, outros atletas e já entrar no atendimento do Pedro que já está marcado aqui. E tem no final da tarde o Luca também, que é outro atleta. E claro, pessoal, por mais que eu seja um atleta de fisiculturismo, né, eu também sou nutricionista e, assim, não tatuo só com atletas, né? Então tenho bastante atleta, mas meu público é bem geral. Na verdade, a maioria deles é não atletas. Então, assim, o que eu acredito é que o fato de eu ter a experiência prática, né, de levar o físico ao extremo, a dieta ao extremo, tudo realmente, o treinamento alinhado à dieta, é que me dá bastante base ali, não só de, então, ter a prática e poder, a partir da prática, também entender o que eu devo buscar sobre a teoria e assim conseguir montar um plano muito bem feito e que traga resultado. E claro que aí dentro do que eu faço é mais voltado para mudança de composição. Você não precisa ser atleta, mas geralmente o que eu gosto de pegar, e que é o público em geral que mais chega para mim, é com o objetivo de mudar a composição. Quero emagrecer, mantendo o volume muscular, ou mantendo o nível de definição, ou só quero emagrecer, mas de uma forma que realmente eu consiga fazer isso não só perdendo peso, mas mantendo uma boa qualidade e metabolismo, ou ganhar massa muscular, ou competição também. E para que vocês compreendam também, a excelência da nossa consultoria é porque também a Yasmin trabalha junto comigo, então é minha esposa, isso já vem de muitos anos, então por isso que a gente consegue garantir que tem um acompanhamento muito bom, onde eu fico em cima dos alunos, não deixando faltar nada em relação aos nossos prazos e datas, em relação à produção de qualquer tipo de material complementar, então a gente fornece bastante e-book, bastante material, não só para que o paciente sinta que realmente ele tem tudo que precisa, mas porque eu sei que isso ajuda muito a adesão do plano, facilita você ter um e-book de receita, você ter dicas de como temperar os alimentos, você saber como conduzir melhora do sono, por isso eu tenho os e-books também para melhorar o sono. Então tudo que eu também falo aqui, né, sobre, enfim, as dicas que eu dou, eu busco realmente trazer materiais e na minha consulta passar essa informação. E também, para que fique acessível a todos, eu tenho planos mais básicos, assim como planos mais não personalizados, mas planos mais premium. O premium seria basicamente com videochamada, você tem um contato direto comigo numa videochamada, e o plano Gold, por mais que seja da mesma forma a prescrição de dieta e treino, é só por formulário. Mas basicamente a dinâmica é igual em relação a prescrição de treino, prescrição de dieta, tem análise de fotos, todo o acompanhamento da forma que eu faço, só não tem a videochamada. Então o link sempre vai estar na descrição. Se você tem interesse em saber sobre a consultoria, lá você pode entrar em contato comigo e a gente conversa. Bom, atualizei alguns atletas, já tive uma consulta, agora eu vou fazer então a minha primeira refeição. 10 horas da manhã, até que geralmente isso acaba cedo, perto do que eu geralmente faço. Eu gosto bastante de segurar. Eu não sou uma pessoa que sente fome de manhã, então eu prefiro segurar e eu faço 4 refeições por dia. Eu já mostro pra vocês, mas sem ter mostrado. Mas é o que eu gosto de fazer, é o que funciona pra mim. E aí de manhã eu tô bem habituado a isso, a refeição simples, também eu tenho visto tapioca, ovo, mamão, suco de laranja, castanha. É o que eu tenho gostado de fazer e não só pelo paladar, mas enfim, acaba que digestibilidade, tapioca é melhor que o pão, mamão é uma fruta que complementa as outras frutas que eu já uso na dieta, funcionamento do meu intestino. Suco de laranja, consigo adicionar densidade calórica, sendo que eu não consigo comer muito volume, ainda mais sendo uma refeição pré-treino, então vai muito bem. Coloco queijo, então a ideia também é ter uma refeição ali bem completa. Isso é algo que eu vejo que muitas das vezes muitas pessoas negligenciam, né? Consideram muito
as calorias da dieta, mas esquecem de que a dieta não deve ser só baseada em caloria, por uma série de fatores. Acho que o primeiro em relação à saúde de forma geral. Você tem que estar considerando ali que você consiga então obter todas as vitaminas, micronutrientes, fitoquímicos, etc. Uma saúde geral, saúde do endotélio, saúde do intestino, enfim. O que de certa forma, no final das contas, vai contribuir diretamente para a sua performance, longevidade, metabolismo e etc. Né? Existem várias coenzimas e várias vitaminas aí que participam de vários processos do metabolismo. Então, é muito importante pensar assim, não só em caloria, né? Tinha aquela dieta antiga do fisiculturista de batata doce e frango, a gente sabe que isso não é o ideal. Claro que sempre que lembrando que também a dieta ela vai ser sempre muito bem adaptada à dieta do indivíduo, né? Então, no caso de um paciente, aqui hoje em dia eu tenho essa capacidade, né? Então, tanto de poder comer os alimentos que eu quero, né? Que antes não era possível, por uma questão de financeira, logística, né? Então não tinha tempo para poder comer comida pronta na hora. Então, às vezes, fazer uma tapioca, se você fizer de manhã e levar para comer à noite, óbvio que não é uma boa opção. Então a gente tem que sempre considerar isso, né? Então sempre tem um substituto equivalente, a dieta ela pode ser muito diversificada e esse é meu papel. Então dentro da consultoria, embora, como eu falei, o plano Gold ou Premium, não importa, só não tem videochamada, mas a dieta vai ser sempre muito bem ajustada, porque no formulário, sem ter videochamada, eu consigo obter todas as informações. E é assim que tem que ser o trabalho de um nutricionista. Então você tem que realmente pensar em vários pontos da elaboração da dieta, porque também parte importante do processo é que, né, o paciente tem uma aderência à dieta. Não adianta a dieta estar perfeita, mas não conseguir fazer. Faz tempo que eu não mostro sobre treino aqui pra vocês, então hoje eu vou fazer um treino de perna, tanto que hoje é o dia que eu tenho um pouco mais de caloria, aproveitando o dia de ontem que foi hambúrguer, hoje com certeza vai ser um treino bom. Tenho conseguido voltar a treinar melhor, mas fiz algumas mudanças no treinamento, tanto quanto em escolha de exercícios, tanto quanto em volume de treinamento. Eu vou explicar isso então para vocês hoje, vocês vão poder ver. Hoje vai ser um treino que eu vou dar mais ênfase em posterior, vocês têm acompanhado que o joelho deu uma zoada, voltou, então assim, eu estava sobrecarregando demais, depois de um tempo muito longo fazendo perna uma vez por semana, então eu decidi realmente tirar os estímulos que sobrecarregavam mais as articulações do joelho, que no caso são exercícios multiarticulares que eu estava executando com mais intensidade, que era o leg press principalmente. Eu estava executando ele 2 vezes na semana. Então eu decidi realmente agora, no treino do final de semana, a ênfase maior em posterior. E até acaba sendo um treino mais curto e mais rápido, porque é o que eu quero, eu preciso nesse momento. Quero voltar para casa, ficar com meu filho, tanto que eu troquei meu dia de treino de domingo para sexta. Então ontem eu treinei para poder domingo estar em casa. A Yasmin treina eu não, a gente pode fazer alguma coisa, passear com a família. Acho que isso é um ponto importante que hoje eu considero, assim, né? Não é só o foco no físico. E aí o que entra a parte de treinamento não só sobre a escolha dos exercícios, mas em relação ao volume e intensidade. Então o que eu percebi também é que com a diminuição da ingestão calórica, ainda mais considerando o contexto que eu estou hoje, né, de sem muitos recursos, tô só com texto, diminuiu a turinabol para 20 mg dia. Então só com essa dosagem, os 4 IDH nos dias de treino, minha capacidade de recuperação e intensidade, somada às calorias baixas, não estava mesmo. Então o que eu decidi fazer, o que eu vou mostrar hoje, é o volume de treino está mais baixo. Então são menos séries por exercício, embora o número de exercícios seja o mesmo. Acabo, dependendo do exercício, ali fazendo uma série preparatória, uma série de trabalho. Se bem que assim, os exercícios isolados que eu faço hoje ainda é um treino que tem um pouco mais de volume de séries, mas se for pegar pensamento superior e os exercícios para quadríceps, eu fiz uma diminuição realmente significativa. Mas eu pretendo então mostrar para vocês lá o treino, vocês vão poder acompanhar. E ainda não sei o que eu farei de tarde, mas provavelmente vou fazer alguma coisa com o Nathan enquanto a Yasmin treina. E aí eu posso mostrar um pouquinho para vocês de como vai ser esse dia. Aqui ó, famosa tapioca, né? Crepioca. Isso aqui fica bom demais. Se você em casa aí não faz, tenta fazer. Bom que é simples, né? Tapioca, ovo, um pouco de queijo, sal. Mexe, joga na frigideira e é isso aí. Fica delicioso. Uma baita de uma refeição, parece um pãozinho de queijo. Parte de suplementação, faz um tempo que eu não mostro aqui, né, os encapsulados que eu uso, mas acho que vale bastante a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? Então, tem alguns dos suplementos que eu uso aqui mais na parte da noite, uns é de manhã e noite, mas então, vamos lá. O que eu geralmente uso de manhã? Natoquinase, principalmente, então isso aqui, usuário de hormônios, controle de hematócrito, excelente, necessário, indispensável. Red S Rice, para controle do colesterol, também fitoterápico, válido também a utilização. Não sei se no Brasil é difícil acesso e caro, na verdade eu acho que sim, aqui é super barato.
NAC, então um antioxidante potente aí, principalmente mais para controle aí do fígado. Vitamina B12, aí importante com o fator, enfim, para metabolismo, etc. Ômega 3, indispensável também, isso aqui é tanto usuário de hormônio como não usuário, mas principalmente controle do colesterol. E basicamente, na parte da manhã é isso, mais ferro, que aí é mais um complemento também da dieta. Tem as outras vitaminas ali que são complemento da dieta, né? Que aí é multivitamínico que eu tomo à noite, mas que não tem uma interferência direta com o consumo do cálcio e do ferro agora, mas uso multivitamínico, vitamina D3 com K2, totalmente também necessário para usuários de hormônios, justamente para então usar justamente a vitamina K2 junto com o D3 para manter o cálcio fixado nos ossos e não calcificar as artérias, o que pode ser bem perigoso. Zinco, vitamina C, mais um complemento quando eu não consumo muitas frutas no dia, com vitamina C, quando o carbo é muito baixo. E o magnésio, que é complemento realmente do que eu não consigo suprir através da alimentação. Basicamente é isso de encapsulado hoje. Então aqui está a refeição pronta. Então, repetindo aí, né, que vocês já devem ter visto nos outros vídeos, mas 100 de tapioca, 2 ovos inteiros, 150 ml de clara, que dá mais ou menos 5 claras, 15 gramas de castanha de caju, 200 ml de suco de laranja, e aqui era para ter 150 de mamão, mas na hora de eu cortar deu um pouco a mais, deu 180. Mas é isso. Bom, viemos dar um passeio. Quando a Yasmin vai treinar, a gente sempre pega, sai com os três, torta ali embaixo. Esqueci a coleira dele, né? Tô tendo que deixar ele no carrinho. Ia vir só com o canguru e coleira. Trouxe o carrinho, obviamente, mas achei que não ia usar. Mas tive que usar pro Tório. Enfim, mas ele fica tranquilo ali, ainda bem. A gente vai andar aqui um pouco, tá um dia gostoso, né, filho? É bom que ele se distrai, que em casa é muita energia. Então aqui fora ele fica quietinho, fica tranquilo, olhando as coisas, fica feliz. Ele adora esse canguru. E aí, enquanto a Yasmin treina, depois a gente volta pra casa. Tem aquela rotina, banho nele e botar pra dormir. Que agora já não sei que horas são, mas devem ser já quase 5 horas. O banho dele é umas 7 e pouco pra ele já dormir. Então é o tempo de eu passear aqui um pouco, voltar pra casa, Yasmin chega. E a gente põe ele pra nanar, né, filho? Dá um oi aí pra câmera. Aí, ó, consegui, pessoal. Tá dormindo aí, ó. Deu certo. Fala, pessoal. Bom dia. Tô aqui pra agora explicar um pouquinho pra vocês, né, como que foi o dia de ontem, né?
São 8 horas da manhã, acordei hoje, era 6h30, já li um pouco, estudei, agora eu tô fazendo alguns planos domingo. Isso geralmente é a nossa rotina, assim, é sempre igual, não muda, então trabalho sempre. Mas até uma coisa que eu queria conversar sobre isso, né? Então, como minha vida mudou bastante, depois, enfim, o que aconteceu? Perder minha mãe e o nascimento do meu filho, sempre bato nessa tecla, porque realmente isso mudou muito meus hábitos, minha forma de pensar, minha vida de maneira geral. Essa questão de trabalho também. Então, assim, até ontem, quando eu passeando com o Ney, eram coisas que, assim, a gente não fazia tanto, Yasmin. Era sempre trabalho, correndo atrás, treino, cardio. Por isso que mudou muito essa questão de eu que realmente priorizava treinar 4 vezes na semana, vou ter mais tempo para algumas outras coisas, porque eu percebi que a vida passa e às vezes a gente perde um tempo que não volta, né? Então foi no meu caso ali, e agora vendo meu filho querendo ver tudo, né? E assim, estar com ele presente faz eu refletir muito sobre isso, né? Então, e às vezes sempre é possível de alguma forma, né? Às vezes a gente realmente vai colocando coisas ou, enfim, fica fazendo coisas que poderiam ser substituídas por coisas mais importantes e significativas. Então, por isso que às vezes eu gosto, né? A gente sai, anda, faz alguma coisa, tento esquecer um pouco de trabalho, porque antes era todo momento correndo atrás de alguma coisa. Eu lembro que minha mãe falava muito isso. Parece que tá sempre atrasado, você sempre correndo atrás de alguma coisa. Tipo, sempre atrasado assim, sempre fazendo alguma coisa, sempre correndo, né? Nunca parando. E eu me arrependo muito disso, porque realmente não tive muitos momentos assim. Eu lembro de sair com a minha mãe pra tomar um café, pra almoçar, pra parar e andar assim. Raras exceções, a gente fazer alguma coisa, muito raro. Muito raro mesmo. Principalmente assim, relacionado a comer coisa, sair pra comer, tomar um café, quando for tomar um sorvete, isso aí nunca, porque aí vive em dieta, essas coisas, enfim. Então, se era fazer um cardio com ela, vamos sair ali, fazer uma bike rapidinho. Mas, então, não tive tanto esses momentos de lazer. Acho que realmente isso é muito importante. Então, por mais que hoje é domingo, por isso que eu acordo cedo, resolvo tudo de manhã, porque eu gosto de ter um tempo livre, tanto que eu deixei minha semana mais corrida pra treinar, pra poder ter esse final do semana, assim, domingo, pelo menos um momento pra poder ficar com a Yasmin, com o Ney. E a Yasmin tem bastante essa dificuldade também, ela tá sempre fazendo uma coisa, sempre trabalhando, ela pior que eu, ela não para nunca. Mas enfim, só uma observação aqui, um toque até pra você, se você sente que você faz isso também, que você não consegue parar, principalmente hoje em dia ficar ocioso, né, a gente não consegue parar e ficar contemplando o momento, enfim, conectado aos próprios pensamentos, mas isso eu acho que realmente é muito importante. Mas enfim, falando sobre o treino ontem, como vocês puderam ver alguns trechos, eu decidi não gravar tudo para o vídeo não ficar tão longo, mas como vocês puderam ver ali em partes, eu tô fazendo um volume reduzido, os exercícios realmente mais isolados nesse treino, embora eu não gravei tudo, teve o búlgaro, eu fiz, acho que eu não gravei a abdutora e a adutora, tiveram alguns exercícios, panturrilha eu não gravei, mas basicamente o treino tá um pouco mais focado em posterior de forma mais isolada, principalmente tirando totalmente do meu joelho, então só tem o búlgaro ali, que é o multiarticular, e principalmente então o volume de treino, uma série, 2 séries de reconhecimento e uma série válida super pesada. Então o treino ele foi comprimido ali, tá 1h20, 1h15, em alta intensidade, consegui treinar com mais cargas fazendo desse jeito, isso por conta do quê? Sentindo que realmente o volume alto, com a rotina do jeito que tava, e todo o contexto, comida baixa, não estou usando todos os recursos, estava difícil realmente sustentar e fez sentido para poder reduzir mais meu peso, porque era um treino que gastava mais caloria, com cluster, etc. Mas agora realmente eu vou manter um treino mais intensidade, volume mais baixo, para manter minha densidade e volume, agora que eu realmente já sequei. A ideia é então manter essa densidade e assim que eu vou manter os treinos nas próximas semanas, tá? Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais para vocês, porque hoje Yasmin vai fazer bolo aqui, tem mês aniversário do Nate de novo. Você sempre vem o mês aniversário dele, mas de novo chegou. Então a gente parece depois para conversar mais com vocês. Vou montar uns planos agora e já a gente se fala de... Bom, então é assim, finalizamos mais um vídeo no canal, né, filho? Curtindo um passeio agora, ainda de manhã, pro neném acordar, né? Isso aí, né, filhão? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem que passar bastante informação, enfim, meu ponto de vista sobre algumas coisas, atualização de como que tá a dieta e o treino atual, como que tá a situação, físico secando, perdendo bastante peso, né? Curtindo com o filhão. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtam, por favor, vocês me ajudam bastante a fazer esse canal crescer. Como eu disse pra vocês no próprio Instagram, eu pretendo realmente movimentar bastante aqui, eu acho que aqui eu consigo me aprofundar mais, acho que dá pra fazer um conteúdo melhor, que o Instagram é uma plataforma muito rápida, eu acho que não é muito até o meu perfil de conteúdo, acho que vale realmente eu fazer um conteúdo mais aprofundado e eu acho que pode valer mais a pena ficar aqui presente, trazendo um conteúdo, enfim, com mais valor e a gente podendo conversar mais. Então, agradeço demais aí vocês aqui fazendo parte desse canal e desse processo com a gente. Então, não deixem de se inscrever, curtir, comentar
Me digam aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos e até a próxima. Falou!